Afinal de contas, a Bíblia é inerrante ou infalível? Você está no canal Nos Limites da Teologia e quem vos fala é o professor José Roberto. Essa questão da inerrância ou infalibilidade da Bíblia é um dos temas centrais e principais a serem estudados pela teologia, isso porque tudo mais que se acredita em relação aos temas teológicos e às perspectivas teológicas estão fundamentadas nessa premissa. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus se revela através da Bíblia, que é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Nós acreditamos que nós somente podemos ter acesso ao conhecimento de Deus, ainda que seja um conhecimento limitado, através da revelação, ou seja, da autocomunicação divina. O próprio Deus decidiu se revelar. E se revelou através do texto bíblico. O Deus se revelou também através da própria natureza. Pela natureza nós conhecemos um Deus criador. Mas é nas Escrituras, através do texto bíblico, que nós damos conta ou que sabemos que existe um Deus que se revela de forma proposicional, de forma expressiva. Mas não apenas isso, é também um Deus que se revela em Jesus Cristo. Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Logos que se fez carne. O autor da Epístola aos Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras, mas que nesses últimos dias nos falou através do Filho, através de Jesus Cristo. No entanto, os teólogos se debatem. A Bíblia é inerrante, ou seja, é livre e isenta de erros? Ou não? E se existem erros na Bíblia, que tipo de erros são esses? Alguns outros teólogos, talvez você não saiba, ao invés de se preocuparem com o tema da inerrância das Escrituras, preferem afirmar que a Bíblia é infalível. Qual a diferença entre essas duas perspectivas? A doutrina da inerrância bíblica, ela surgiu a partir de uma necessidade de alguns teólogos de darem uma resposta à modernidade, sobretudo ao contexto científico. Em razão disso, eles tentaram comprovar que a Bíblia ela é isenta de erros em todos os aspectos, inclusive nos seus aspectos históricos, científicos, incluindo os seus aspectos cosmológicos, por exemplo. Outros teólogos que posteriormente resolveram fazer uma leitura da Bíblia um pouco mais voltada para o seu aspecto proposicional, ou seja, aquilo que a Bíblia quer comunicar, apelaram para uma outra possibilidade, a possibilidade de que a Bíblia não seja inerrante em relação aos aspectos históricos, aos aspectos científicos, por assim dizer. Esses teólogos, que são denominados de infalibilistas, eles estão mais preocupados com a comunicação divina e como Deus se revela através da Bíblia e como Deus aponta o caminho da salvação, do que com os aspectos factuais, com os aspectos científicos em relação ao texto bíblico. Os inerrantistas partem da seguinte premissa, dizem eles: se a Bíblia não for isenta de erros em relação aos aspectos históricos, em relação aos aspectos cosmológicos, científicos em geral, ela não é digna de crédito de forma alguma. Os infalibilistas, no entanto, dizem que a Bíblia não precisa responder às demandas científicas, porque o texto bíblico não foi produzido no contexto da cientificidade ou da modernidade. Isso porque a Bíblia trata de temas espirituais, e o seu propósito é espiritual, e, por conseguinte, os aspectos
científicos, por assim dizer, eles estariam atrelados a uma visão de mundo e uma perspectiva do mundo de uma determinada época, da época em que o texto foi escrito. Bem, dependendo de uma perspectiva teológica mais voltada para os anseios inerrantistas, há uma tendência de uma defesa categórica de que a Bíblia não contém erro sob qualquer hipótese. E os inerrantistas assumem que, se há algum erro e se há algum aspecto de erro no próprio texto, é porque certamente esse erro não estava nos textos originais, é um erro de transmissão, é um erro que foi produzido pela transmissão do texto ao longo do tempo. Em todo caso, não podemos ter qualquer comprovação a esse respeito, porque os textos originais não estão mais à nossa disposição. E aí, a Bíblia é inerrante ou é infalível? Bem, alguns teólogos preferem fazer uma afirmação e dizerem que ela tanto é inerrante quanto ela é infalível. Em todo caso, nós precisamos entender o que é que nós queremos dizer quando estamos nos referindo ao termo erro. O que é que significa um erro? Podemos julgar o texto bíblico e admitir que existem erros no texto bíblico? Tudo isso vai depender da nossa perspectiva e daquilo que nós acreditamos ser erro. Em todo caso, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, deixa claro que toda a escritura é theopneustos. Theopneustia é a única vez que esse termo aparece no texto bíblico no grego. A palavra é soprada, é expirada por Deus. Portanto, ela é digna de crédito. Ela fala, ela é infalível. E nesse sentido, ela também é inerrante, porque ela cumpre o seu propósito e faz aquilo a que ela se atém. O próprio Paulo, nesse texto bíblico, enfatiza que as escrituras são inspiradas e essa inspiração é para que todo homem, e nós acrescentamos toda mulher também, esteja preparado para cumprir a obra de Deus e para que possa crescer em santificação e fazer a vontade de Deus. Então, essa deve ser a nossa principal preocupação diante do texto bíblico. É ler a Bíblia ciente de que ela é a palavra de Deus, palavra viva, eficaz, palavra que alcança os nossos corações, palavra que não apenas nós a lemos, mas ela também nos lê, porque ela discerne as intenções do coração. Então, ao invés de nós estarmos preocupados se a Bíblia é inerrante ou infalível, saibamos que ela cumpre o seu papel e que ela faz aquilo a que se propõe a fazer. E a palavra de Deus não volta vazia. Aqui vos falou o professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Convidamos você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ajudar a divulgar o nosso trabalho. Nos Limites da Teologia, professor José Roberto, Perspectivas Teológicas. Até o nosso próximo vídeo.